Vamos pensar numa filosofia de trabalho que foi tão, mas tão poderosa que mudou completamente o jeito como as coisas são feitas no mundo. Hoje, a gente vai desvendar os segredos por trás da manufatura de classe mundial. É uma jornada que pega o caos do chão de fábrica e transforma em pura eficiência. Essa citação, ela vai direto ao ponto do problema. Trabalho de cavalheiros. O que isso queria dizer? Que as decisões eram tomadas lá nos escritórios, sabe? Por pessoas que muitas vezes nunca nem pisavam na fábrica. O resultado? Um abismo gigantesco entre a gestão e a realidade da produção. E isso, claro, levou a uma estagnação completa. Então, vamos mergulhar nesse mundo. Um lugar onde a gestão trabalhava só pelos números, sem enxergar as causas reais dos problemas. Um lugar onde a complexidade simplesmente dominava tudo. A diferença de mentalidade é gritante. De um lado, a gente tinha o jeito antigo. Decisões lentas, baseadas em relatórios que já chegavam velhos. Do outro, a abordagem de classe mundial, a WCM. Se alguma coisa der errado na linha, a própria equipe tem autonomia para diagnosticar e consertar, na hora. É sair daquela paralisia da análise e ir para a agilidade da ação direta, na melhoria que nunca para. Bom, diante dessa situação toda, era óbvio que precisava de uma nova meta. E lá por volta de 1980, surgiu uma filosofia com um nome que todo mundo conhece, só que aplicado de um jeito, totalmente revolucionário. O lema olímpico foi parar dentro da indústria. E aqui, olha, tá a grande virada de chave. Aquela velha crença nos trade-offs, sabe? Ela foi para o espaço. A ideia de que era preciso sacrificar a qualidade pelo custo ou a velocidade pela flexibilidade, isso foi jogado fora. A nova meta era muito audaciosa: melhorar em tudo, ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas como é que se busca tudo isso ao mesmo tempo? A primeira grande arma dessa revolução foi a produção just-in-time, ou JIT, uma técnica que a Toyota aperfeiçoou e que literalmente virou o mundo da manufatura de cabeça para baixo. Essa analogia do restaurante é simplesmente perfeita. Pensa num chefe que pega a carne, as batatas, a salada e pronto, monta o prato de uma só vez. Rápido, direto. Isso é fluxo contínuo. Agora vamos comparar com a fábrica antiga, onde uma única pecinha viaja quilômetros, esperando em filas enormes em cada etapa. Um verdadeiro caos de para e arranca. O objetivo do JIT é bem simples: transformar a fábrica num restaurante de alta performance. E para essa mágica do fluxo acontecer, o JIT se apoia em 3 pilares que não se separam. Eles funcionam juntos. Primeiro, lotes menores, para dar mais agilidade. Só que, com lote pequeno, não tem estoque para esconder o defeito. Por isso, é fundamental ter o controle de qualidade total para garantir que tudo seja feito certo de primeira. E para a linha nunca parar, entra a manutenção preventiva total, porque uma única máquina quebrada já interrompe o fluxo todo. Um pilar, veja bem, não funciona sem outro. A próxima ferramenta genial para colocar ordem na fábrica é a manufatura celular. Vamos imaginar o pesadelo que é uma fábrica com milhares de peças diferentes. A solução? Agrupar peças que têm processos parecidos em famílias. Depois, se cria uma célula, que é tipo uma mini linha de produção totalmente focada naquela família de peças. Aquele emaranhado de fluxos aleatórios se transforma em caminhos organizados repetitivos. A ordem finalmente surge do caos. E olha aí o resultado prático. Dentro de uma célula, todas as ferramentas, todas as máquinas estão exatamente onde precisam estar. Acaba aquele desperdício de tempo, de gente andando para lá e para cá procurando coisa. O processo se torna incrivelmente mais enxuto e eficiente. Just in time, células de manufatura, qualidade total, tudo isso são ferramentas muito poderosas. Mas no fim do dia, elas servem a 2 metas principais. Vamos entender agora quais são os verdadeiros objetivos por trás de tudo isso. No final, tudo se resume a isso aqui: redução de desvio e redução de variabilidade. À primeira vista, pode até parecer a mesma coisa, mas a diferença bem sutil entre eles é a chave para a gente entender o que é excelência operacional de verdade. Reduzir o desvio é essa busca implacável pela perfeição. É eliminar qualquer coisa que fuja do plano ideal. Se o objetivo é 0 defeitos, um único produto com uma falhinha já é um desvio que precisa ser eliminado. Se a meta de entrega é 24 horas, um atraso de 1 minuto é um desvio. É uma meta clara, absoluta. Já a redução da variabilidade, por outro lado, é mais sutil, mas olha, é igualmente destrutiva. Imagina aquela máquina de bilhetes que na média leva 30 segundos para funcionar. Parece ótimo, né? Mas, e se às vezes ela leva 10 segundos e outras vezes ela trava por 3 minutos?
Essa imprevisibilidade cria um caos gigantesco na fila. O objetivo aqui não é só ser rápido na média, é ser consistentemente previsível. Então, peraí. Se as ferramentas são tão claras e os objetivos tão bem definidos, por que nem toda empresa consegue se tornar uma empresa de classe mundial? Onde é que está a dificuldade de verdade? A resposta está bem aqui. O verdadeiro obstáculo não está nos diagramas de fluxo, nem nas planilhas. A batalha de verdade é mudar os hábitos, as atitudes e as crenças que estão, assim, profundamente enraizadas nas pessoas de toda a organização. No final das contas, a grande lição é esta. A teoria é fácil, mas a prática é uma batalha cultural. As ferramentas da manufatura de classe mundial estão aí, disponíveis para todo mundo. A verdadeira pergunta que fica no ar é: será que as nossas organizações estão dispostas a enfrentar o trabalho mais duro de todos, que é o de mudar a si mesmas para conseguir usar essas ferramentas? Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. Como é que se assume o controle de algo que muitas vezes parece totalmente incontrolável no chão de fábrica? A resposta, olha, pode não ser bem o que se imagina. Para começar, vamos pensar nessa metáfora. Imagina só, uma criatura gigante, poderosa, quase impossível de guiar. E os gerentes, como o Capitão Ahab, ficam lá jogando alguns arpões que são as iniciativas, os programas, e se seguram torcendo pelo melhor. Mas convenhamos, isso raramente funciona, né? E essa é a grande questão. Como é que se deixa de só reagir a essa força gigantesca para, de fato, começar a dirigi-la? A resposta, como a gente vai ver, não está em teorias de gestão super complexas, mas em ferramentas que estão literalmente na frente de todo mundo. Ah, a gente já viu de tudo, não é mesmo? Liderança participativa, teoria Y, círculos de qualidade. Todas essas abordagens tentaram de alguma forma melhorar o ambiente. Só que o problema é que muitas delas ficavam só na superfície. Elas quase nunca mudavam o jeito como a produção era de fato organizada no dia a dia. E aqui veio o pulo do gato. A verdadeira arma para domar a baleia não é um software caríssimo ou uma consultoria famosa. É algo radicalmente simples. Lápis e giz. Ferramentas para registrar dados, ali, bem onde a ação está acontecendo. Parece simples demais para ser verdade? Então vamos ver como isso funcionou na prática, no estudo de caso clássico da Hewlett-Packard. Eles criaram um sistema genial, que ficou conhecido como Sistema da Luz Amarela. Bom, esse aqui é o cenário. Uma linha de montagem em formato de U, lá nos anos 80. Cada estação depende diretamente da anterior. Então, um fluxo contínuo é a chave de tudo. Mas, e quando alguma coisa dá errado? O processo em si era de uma simplicidade genial. Se o montador está esperando por uma peça, ele simplesmente acende uma luz amarela. Essa luz é um sinal visual, claro, para todo mundo ver. Mas o ponto-chave, a virada de jogo, está no passo 4. A pessoa que está atrasada precisa dizer publicamente o porquê. Não para levar bronca, mas para expor o problema. Agora, o que é fascinante aqui é a natureza dessa explicação. Não é uma desculpa, sabe? É uma constatação de um fato. Estou sobrecarregado. Isso transforma o que era um sentimento pessoal, uma queixa, em um dado público. Um problema que, agora sim, pode ser resolvido. E é aqui que a mágica acontece. Usando só lápis e papel, cada motivo que acendia a luz amarela era registrado. Problemas que antes eram invisíveis ou só viravam reclamação de corredor, agora se tornam dados concretos. A equipe inteira podia ver os padrões surgindo, muito trabalho, parafuso com defeito, e começar a atacar a causa real dos problemas, não só os sintomas. E se o problema fosse tão grave que não dava para esperar? Bom, aí existia a luz vermelha. Qualquer operador podia puxar a corda e parar a linha de produção inteira. Pensa no poder que isso representa. É o reconhecimento de que é muito melhor parar e resolver um problema de base do que continuar produzindo com falhas. Ok, então o sistema de luzes da HP foi uma tática brilhante, mas o que é realmente importante aqui é o princípio por trás disso: tornar os problemas operacionais públicos e visíveis para todo mundo. E esse princípio, esse é universal. E essa comparação ilustra isso de um jeito fantástico. De um lado, uma organização impecável numa empresa americana. Do outro, uma fábrica japonesa antiga, bem rústica. As aparências são completamente diferentes, mas as duas empresas se tornaram referências mundiais aplicando o mesmo princípio de disciplina e dados públicos. Ou seja, não é sobre aparência, é sobre a prática. Lá na Chucuco, a ferramenta era outra, esse gráfico de teia de aranha. Mas o princípio era exatamente o mesmo.
toda semana, um gerente avaliava a fábrica publicamente. Imagina só o impacto cultural disso. O desempenho não era um segredo trancado numa sala, mas um fato público, discutido por todo mundo. E de volta aos Estados Unidos, na Gorman Rupp, a responsabilidade era ainda mais direta. Os próprios operadores registravam seu desempenho ali, na sua máquina. A informação não ia para um gerente distante. Ela ficava ali, no calor do momento, para a equipe ver, discutir e melhorar em tempo real. Todos esses exemplos, no fundo, estão apontando para uma mudança fundamental na filosofia de gestão. Eles mostram a diferença gigantesca entre o que a gente costumava chamar de participação e o que realmente significa envolvimento. Então, o ponto central é este aqui. Participação é quando a gestão fala, me dê suas sugestões, mas quem decide somos nós. É meio paternalista, né? Já o envolvimento é quando a gestão diz, olha, os dados são esses, as ferramentas são essas, vocês têm autoridade para resolver os problemas. É outra história. Essa analogia aqui resume tudo perfeitamente. A participação tradicional deixa as pessoas comentarem sobre o prato depois de pronto, mas o envolvimento de verdade convida todo mundo para dentro da cozinha para ajudar a preparar a comida. É uma mudança total de poder e de responsabilidade. E quando essa virada de chave acontece, da participação para o envolvimento real, o papel de quem trabalha na linha de frente se transforma completamente. A ênfase muda da simples habilidade com as mãos para algo muito mais profundo, a habilidade da mente. Essa tabela mostra a evolução de um jeito bem claro. No modelo antigo, o operador só observava a máquina. Na montagem era um trabalho que não exigia qualificação. Mas olha só um novo modelo. O operador agora está pensando em melhorias. O montador tem múltiplas habilidades, coleta dados, resolve problemas. É outra dimensão. E a gente encerra com este mantra, que é muito poderoso. O objetivo não é mais só simplificar a tarefa física, é capacitar a mente da pessoa que executa a tarefa. Ao dar aos operadores os dados e as ferramentas, o lápis e o giz, eles deixam de ser só executores para se tornarem pensadores. E é assim que, finalmente, se aprende a dirigir a baleia. Não com força bruta, mas com inteligência e informação. E aí, já parou para pensar que uma organização pode ser vista como uma peça de teatro? E se for assim, fica a pergunta: quem são os verdadeiros protagonistas no palco de uma empresa? A gente tende a pensar nos líderes, né? Mas e se o pessoal de apoio, o staff, não fossem as estrelas, mas sim aqueles atores coadjuvantes que são absolutamente essenciais para garantir que o espetáculo continue? Essa é a ideia que a gente vai explorar hoje. Pois é, essa pergunta aqui é o ponto de partida de toda a nossa conversa. No roteiro tradicional, o holofote está sempre nos especialistas, nos gerentes, os heróis que chegam para resolver os grandes problemas. Mas e se essa visão estiver completamente de cabeça para baixo? Vamos questionar quem realmente está lá na frente, gerando valor, e por que colocar essas pessoas no centro do palco pode de fato transformar o jogo todo. E aqui está o pulo do gato, a ideia que vira a chave. Resolver problemas não é uma tarefa para um departamento isolado, sabe? A proposta é que isso seja a responsabilidade de todo mundo, uma coisa integrada no trabalho do dia a dia. Isso, claro, não é só um ajustezinho de processo. É uma mudança cultural e bem profunda. Ok, mas para a gente entender bem esse novo modelo, primeiro a gente precisa dar uma olhada no roteiro antigo. Aquele que, vamos ser sinceros, muitas empresas ainda seguem. É um roteiro onde os especialistas, muitas vezes, estão literalmente no prédio errado, bem longe da ação, tentando apagar incêndios que eles mal conseguem enxergar direito. No modelo tradicional, a coisa funciona assim. Resolver problemas é a parte nobre do trabalho, uma coisa reservada para a equipe de especialistas. Deu um BO, chama os especialistas para salvar o dia. Enquanto isso, os operadores que estão ali lidando com o processo o tempo todo, na maioria das vezes acabam levando a culpa. Vira aquele ciclo vicioso, sabe? De achar culpado e consertar, em vez de prevenir. Um exemplo clássico disso acontecia na Australian Motors Industries. O centro de controle deles ficava num prédio separado da fábrica. Quando dava algum problema, os gerentes e engenheiros tinham que literalmente sair correndo até o local. Agora imagina só o tempo perdido, a desconexão total com a realidade do que estava acontecendo ali no chão de fábrica, e as consequências dessa separação são péssimas. A gente vê a criação de silos, sabe? Departamentos que funcionam como ilhas isoladas, atrasos gigantescos para resolver coisas que poderiam ser simples, e talvez o pior de tudo, uma cultura tóxica onde a primeira reação é sempre procurar um culpado, em vez de todo mundo colaborar para encontrar a solução. Certo, então qual é a alternativa? Bom,
É aqui que a gente vira esse roteiro. A proposta é uma mudança radical de papéis. A equipe de suporte deixa de ser aquela equipe de resgate distante e se torna um parceiro fundamental ali no palco principal, atuando lado a lado com os protagonistas da linha de frente. O conceito central aqui é o de staff de plantão ou on-call. A ideia é simples, mas muito poderosa. Engenheiros, planejadores, compradores, todo mundo com a sua mesa de trabalho lá no chão de fábrica. Eles não estão lá para dar ordens, mas sim para servir de suporte imediato aos operadores que são finalmente reconhecidos como os verdadeiros especialistas na resolução dos problemas do dia a dia. A Hewlett-Packard, a HP, foi uma das pioneiras nessa abordagem. Eles tinham essa cultura de misturar as mesas do pessoal de apoio com as estações de trabalho. E a lógica por trás disso é irrefutável, né? Porque a expertise deveria ficar trancada numa sala de reunião distante quando os problemas acontecem de verdade é aqui, na linha de produção. E olha, isso não é uma ideia isolada, não. Lá na Kawasaki, nos anos 80, o cargo não importava muito. Se um problema surgia, todo mundo corria para ajudar. A IBM fez a mesma coisa na sua fábrica de máquinas de escrever. E um estudo da mesma época com empresas japonesas mostrou que ter a gestão ali, no meio da operação, era uma prática comum e muito eficaz. Tá, mas como exatamente essa mudança na estrutura gera resultados tão bons? A resposta está numa única palavra: alavancagem. É sobre como uma ação simples, feita no lugar certo, pode criar um efeito cascata, sabe? Amplificando a eficiência da organização inteira. A lógica é a seguinte: tudo começa simplificando a manufatura. Esse primeiro passo já desencadeia uma série de efeitos de alavancagem em cima da equipe de apoio. E isso permite que a empresa ofereça um suporte muito melhor com, surpreendentemente, menos gente. Essa corrente funciona mais ou menos assim. Primeiro, simplificar os processos de produção. Segundo, capacitar os operadores para que eles mesmos cuidem da manutenção básica e do controle de qualidade. E o resultado direto disso? A necessidade de ter times gigantes e caros de manutenção e inspeção diminui drasticamente. O poder é transferido para a linha de frente. A mudança é muito nítida. O tamanho das equipes de manutenção e de qualidade encolhe, enquanto a responsabilidade e a autonomia dos operadores crescem. É uma transferência de poder e conhecimento direto para a linha de frente, que é exatamente onde o valor é criado. Tudo bem, esse modelo parece perfeito para a fábrica. Mas e nos escritórios? O mesmo princípio de desperdício se aplica, só que de uma forma muito mais sutil e perigosa. É o que o material de origem chama de estoque invisível. Mas o que é esse tal de estoque invisível? Pensa só naquelas pilhas de documentos esperando uma aprovação, nas caixas de e-mail lotadas, nos projetos que ficam parados por semanas aguardando uma decisão. Todo esse trabalho em espera é um tipo de estoque que gera atrasos, custos e frustração, igualzinho ao estoque físico numa fábrica. E a dimensão desse problema pode ser chocante. Em um caso real, um processo que levava 22 dias para ser concluído tinha, na verdade, só 13 horas de trabalho efetivo. Isso significa que mais de 21 dias eram puro tempo de espera. É um desperdício monumental de tempo e recursos escondido bem na nossa frente. Então, como a gente combate esse desperdício? Uma técnica interessante é a Carry-on Burn, que é uma variação do famoso Kanban. A ideia é genial de tão simples. Em vez de o trabalho ficar parado numa caixa de entrada, seja digital ou física, a pessoa que termina a sua parte leva pessoalmente para o próximo da fila. Isso força a comunicação, a fluidez e elimina aquelas pausas enormes que matam a produtividade. E toda essa filosofia de eliminar desperdícios, de aproximar as equipes, tudo isso nos leva a uma consequência final, e talvez a mais poderosa de todas. O objetivo não é só ser mais eficiente, mas também criar uma força de trabalho muito mais versátil e valiosa, quebrando o paradigma da superespecialização. Essa citação é um soco no estômago do modelo tradicional de carreira. Ela argumenta que manter as pessoas presas em caixinhas especializadas por toda a vida profissional é um desperdício de potencial humano. Limita a visão, a colaboração e o crescimento, tanto da pessoa quanto da empresa. A solução, portanto, é moldar o que a gente pode chamar de generalistas, ou all-rounders. Pessoas com uma visão ampla do negócio, capazes de se moverem entre diferentes funções. São essas as pessoas que se tornam incrivelmente valiosas, porque elas entendem as conexões entre as diferentes partes do sistema e conseguem resolver problemas de uma forma muito mais completa. E para fechar, fica esta reflexão. A estrutura da organização incentiva a criação de especialistas isolados?
cada um no seu próprio mundo? Ou ela é projetada para desenvolver generalistas, pessoas capazes de colaborar e resolver problemas em qualquer parte do palco? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o sucesso do próximo ato da empresa. Olá, bem-vindos! No mundo dos negócios, tem uma ideia que a gente ouve o tempo todo, quase um mantra. Para produzir mais, é só investir mais. A solução parece óbvia, né? Comprar equipamentos novinhos, caros, de última geração. Mas e se essa ideia que parece tão certa não for bem assim? E se o verdadeiro segredo da produtividade não tiver nada a ver com o dinheiro que se gasta, mas com outra coisa? Essa mentalidade está perfeitamente resumida aqui, nessa frase de um vice-presidente de manufatura. Ele diz: éramos os melhores, mas finalmente caímos na real. Temos luz verde para gastar 50 milhões de dólares em equipamentos. É um pouco irônico, né? A solução para a queda no desempenho não foi repensar o processo, foi só assinar um cheque de 50 milhões. A resposta de sempre: mais capital. E isso nos traz a pergunta principal dessa nossa análise. Será que jogar dinheiro no problema, comprando um monte de máquinas e automação, é mesmo a melhor resposta? Ou será que existe um caminho mais inteligente? Para a gente começar a questionar essa ideia, vamos dar uma olhada num caso bem surpreendente. É uma história sobre duas fábricas de motores, com jeitos de trabalhar e resultados assim completamente diferentes. Dá uma olhada nessa tabela. Ela compara a antiga fábrica de Kamigo da Toyota com as fábricas mais novas da Chrysler e da Ford. De um lado, a gente tem a Toyota, uma instalação com mais de 20 anos e atenção por esse detalhe, 100 robôs. Do outro, as concorrentes americanas, maiores, mais modernas, cheias de automação. A lógica diz que as mais novas deveriam ser mais eficientes, certo? Pelo menos é o que a gente esperaria. E agora vem a parte surpreendente. O número que vira essa lógica de cabeça para baixo é este aqui, 0,96. Esse é o tempo em horas de trabalho que a Toyota leva para produzir um único motor. Na Ford, o mesmo número é 5,55. Vou repetir, porque é chocante. A fábrica antiga e sem robôs é quase 6 vezes mais produtiva. A pergunta é: como isso é possível? Então fica a pergunta de $1 milhão, né? Como é que uma fábrica velha, sem automação pesada, consegue ser a mais eficiente do mundo? A resposta não está na tecnologia que eles compram, mas sim no jeito que eles pensam. E esse jeito de pensar nos leva a um conceito muito poderoso, que está no coração do sucesso da Toyota. É o design focado na simplicidade. E a chave para isso é uma ideia chamada pré-automação. Pré-automação, o que é isso? Bom, é a prática de desenhar um processo para ele ser tão simples e eficiente que uma máquina poderia fazer. Mas o efeito colateral disso é genial. O trabalho fica incrivelmente fácil e à prova de erros para uma pessoa fazer. Sacou a diferença? O foco não é substituir o ser humano, é simplificar a tarefa ao máximo. Na prática, isso quer dizer seguir 5 princípios bem concretos. Primeiro, diminuir a distância que as mãos precisam percorrer. Segundo, encurtar o caminho que o material faz. Terceiro, deixar todas as ferramentas ali, do lado. Quarto, desenhar peças que sejam fáceis de pegar. E quinto, usar dispositivos de checagem que não deixam o erro passar. Parecem coisas pequenas, né? Mas o impacto disso tudo junto é gigantesco. Mas, olha só, ter um processo simples por si só não adianta. É preciso criar sistemas que deem poder para as pessoas. O foco muda das máquinas para as pessoas que operam essas máquinas. Pensa rápido. Numa fábrica, qual seria o maior motivo para uma máquina parar de funcionar? A resposta é surpreendente. Uma pesquisa na fábrica da Detroit Diesel descobriu uma coisa impressionante. 70% das paradas de máquina, a causa era lubrificação inadequada. Sim, faltou óleo. Não era um problema de software, não era um defeito mecânico super raro. Era uma coisa básica. Isso só mostra que, muitas vezes, os maiores problemas têm as causas mais simples, aquelas que a gente ignora. E qual a solução para isso? Manutenção centrada no operador. A ideia é a seguinte: em vez de ter uma equipe de manutenção separada, os próprios operadores são treinados e ficam responsáveis por cuidar das suas máquinas. Isso cria um sentimento de dono, sabe? E leva a um cuidado muito melhor, com muito menos paradas inesperadas. E essa filosofia vai até para o cronograma de trabalho. Olha só a diferença nesse diagrama. Um modelo com 3 turnos, que roda 24 horas por dia, parece mais produtivo, certo? Mas na prática, ele só fica disponível 67% do tempo, porque não sobra janela para manutenção.
Agora, um modelo de 2 turnos usa o tempo livre para manutenção preventiva e o resultado, 100% de disponibilidade durante a operação. A lição é meio maluca. Operar menos pode significar produzir mais. Todos esses pontos levam a gente para uma nova maneira de pensar o retorno sobre investimento, o famoso ROI. A questão deixa de ser só o que se compra e passa a ser por que e como se usa esse investimento. O jeito antigo de calcular o ROI da automação era bem simples. Quanto eu economizo de mão de obra dividido pelo custo do equipamento. É uma conta de substituição. Mas a abordagem nova é muito mais estratégica. A conta muda para: quais são os benefícios de ter menos variação no processo, ou seja, mais qualidade, mais consistência, comparado com os custos de ter menos flexibilidade? O valor real de uma máquina não é substituir uma pessoa, é fazer a mesma tarefa de forma perfeita milhares de vezes, eliminando defeitos. Então, para resumir, os princípios para investimento inteligente são 4. Primeiro, não compre equipamentos só para substituir pessoas. Segundo, entenda que a grande vantagem de uma máquina é diminuir a variabilidade. Terceiro, crie sistemas de manutenção que garantam que o equipamento seja confiável. E quarto, talvez o mais importante, use a pré-automação para simplificar o trabalho ao máximo antes mesmo de pensar em automatizar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar a respeito. O próximo grande desafio que precisa ser resolvido é mesmo um problema de tecnologia que pede mais dinheiro? Ou será que, na verdade, é um problema de pensamento, que pede mais simplicidade e mais clareza? A resposta para isso pode mudar tudo. Sabe, por décadas, a regra na indústria parecia ser uma só. Para ser mais eficiente, a gente tem que ser maior. Mas, e se essa busca sem fim por escala for, na verdade, uma baita armadilha? Hoje, a gente vai analisar uma ideia que vira essa lógica de cabeça para baixo. Vamos ver por que, no mundo da produção, ser menor pode ser mais inteligente, mais seguro e, o que é mais surpreendente, muito mais lucrativo. Bom, a base do pensamento industrial clássico é a tal da regra dos 6 décimos. A lógica parece perfeita, né? Compre a maior máquina que você puder e o seu custo por cada item que ela produz vai lá para baixo. Foi essa regra que, por gerações, mandou construir fábricas gigantescas e comprar equipamentos colossais. É aqui que a história começa a ficar boa. E se essa regra, que parece tão certa, na verdade criar mais problemas do que soluções? E se, ao seguir essa lógica, as empresas estiverem, sem saber, se acorrentando a um futuro super frágil e arriscado? Pois é, essa armadilha tem nome. É o ciclo da super máquina. Um padrão que começa com as melhores intenções do mundo, crescer, ser mais eficiente, mas que quase sempre termina em frustração e um belo prejuízo financeiro. Funciona mais ou menos assim. O ciclo começa com uma projeção super otimista do marketing. Para atender essa suposta demanda, a empresa vai lá e faz um investimento gigantesco numa única máquina enorme. O problema? Ela leva meses para ser instalada e, quando finalmente fica pronta, a demanda de verdade ainda não apareceu. O resultado é uma máquina caríssima, parada por anos, com uma grana preta empatada ali. Aí, quando a demanda finalmente cresce, a máquina é forçada a rodar no limite, sem tempo para manutenção. A confiabilidade dela vai para o espaço, a produção para, e qual é a solução? Comprar outra super máquina. E o ciclo recomeça, de novo. A consequência disso tudo está resumida nessa frase aqui. A máquina se tornou a mestra, ditando a política. A empresa não controla mais o próprio destino. É a super máquina com suas necessidades inflexíveis quem manda no jogo. A estratégia da empresa passa a servir a máquina e não o contrário. É uma inversão de prioridades muito perigosa. Mas claro, existe uma saída. Vamos dar uma olhada em como uma equipe de engenheiros da Tektronix quebrou esse ciclo, simplesmente repensando do zero a forma de adicionar capacidade de produção. O contraste entre as duas abordagens é gritante. De um lado, a gente tem a cartilha antiga, do alto risco, investir tudo de uma vez, baseado numa previsão, numa aposta. O resultado? Um fracasso que custou caro. Do outro lado, uma abordagem radicalmente diferente. Uma estratégia de baixo risco, adicionando capacidade aos pouquinhos, só quando a demanda se mostrava real. Se o produto falhasse, as perdas seriam mínimas. E na prática, a ideia era bem simples, mas ao mesmo tempo genial. Em vez de construir uma linha de produção gigante, eles montaram só a linha 1, o suficiente para os primeiros meses de venda. A demanda cresceu? Ótimo! Aí eles adicionaram a linha 2, e assim por diante. Cada nova linha era como uma célula de produção, sabe? Independente, flexível, crescendo junto com o sucesso do produto. E os benefícios? Nossa, são enormes. O investimento acompanha o faturamento de verdade, não uma aposta no futuro. O risco de um lançamento de produto despenca. E tem mais, se uma linha de produção para por algum motivo, as outras continuam funcionando.
E a cada novo pedacinho que se adiciona, dá para colocar equipamentos mais novos, mais modernos. É uma evolução constante e não um salto no escuro. Agora, para adotar essa filosofia nova, a gente precisa abandonar umas métricas antigas. E a principal delas é a tal da utilização de equipamentos. É uma medida que parece fazer sentido, mas que na verdade é extremamente destrutiva. Esse quadro revela uma coisa fundamental e, olha, bem contraintuitiva. O método tradicional foca em manter as máquinas caríssimas funcionando o tempo todo, buscando uma alta utilização em horas. Só que isso cria um problema: a utilização em dólares é péssima. Já o método JIT, ou Just in Time, que usa máquinas menores e mais baratas, pode até ter menos horas de uso, mas o retorno sobre cada dólar investido é muito maior. A pergunta muda de "a máquina está funcionando" para "o dinheiro que eu investi na máquina está funcionando?" Faz toda a diferença. Para isso ficar bem claro, vamos pegar um exemplo concreto. Uma fábrica precisava de uma soldadora nova. A opção convencional, uma máquina grande, complexa, de $130 mil. A alternativa, duas máquinas pequenas e simples que juntas custavam só $20 mil. E aí, ao calcular a eficiência em dólares, ou seja, o retorno sobre o capital, o índice da máquina grande cara era de apenas 2,8. Um retorno muito baixo para um investimento tão alto. Agora, segura essa. E o índice das duas maquininhas? 18. Sim, 18. Mais de 6 vezes melhor. O mesmo trabalho, só que com um resultado financeiro drasticamente superior. A escolha fica óbvia, né? Então, o ponto crucial é este: perseguir a meta de utilização máxima leva a decisões erradas. Leva a comprar super máquinas que destroem valor em vez de criar valor. A verdadeira medida de eficiência é o retorno sobre o capital que foi investido. Ponto final. E tem outro mito que precisa cair por terra: a ideia de que as máquinas devem sempre operar na velocidade máxima. Parece lógico, né? Mas na prática é a receita para o desastre. Essa pergunta revela uma verdade que muita gente no chão de fábrica já conhece. Forçar a operação no limite causa mais paradas, mais congestionamentos, mais defeitos. A produção total, no fim das contas, acaba sendo menor, não maior. Desacelerar para um ritmo estável e confiável é, por mais estranho que pareça, a forma mais rápida de produzir. Então, todos esses conceitos, máquinas pequenas, crescimento incremental, um ritmo sustentável, tudo isso converge para uma ideia central. A fábrica precisa ser flexível. A capacidade de mudar e de se adaptar rapidamente é a maior vantagem competitiva que existe. E por que essa flexibilidade é tão, mas tão crucial? Porque a melhoria contínua exige mudança constante. Se a meta é melhorar a eficiência em 50% ao ano, o layout da fábrica vai precisar ser reconfigurado o tempo todo para eliminar os gargalos. É impossível fazer isso se tudo estiver parafusado no chão. A mobilidade deixa de ser um luxo para se tornar um pré-requisito para a velocidade. E como se constrói isso? As soluções, olha, são surpreendentemente simples. Rodinhas, conexões de engate rápido para ar e eletricidade, layouts que fluem, em vez de estruturas rígidas. E significa principalmente abandonar os monumentos, aqueles sistemas de armazenamento gigantescos e fixos que impedem qualquer mudança e se tornam um centro imóvel e engessado da fábrica. E para fechar, tem esta citação do Steve Jobs sobre a primeira fábrica do Macintosh, que sinceramente captura essa filosofia de um jeito perfeito. A meta não era construir algo para durar para sempre, mas sim algo que pudesse ser superado rapidamente. Isso faz a gente pensar, né? O que mais em nossos negócios e em nossas vidas é construído para ser permanente, quando na verdade deveria ser construído para evoluir? Sabe, a forma como um lugar é organizado, fisicamente mesmo, pode definir se um negócio vai para frente ou não. E nessa análise, a gente vai mergulhar em como uma mudança que parece simples, só mudar as coisas de lugar numa fábrica, pode transformar o caos total num fluxo de produção que é sério, revolucionário. Bora começar. Olha só, por muito, muito tempo, as fábricas se organizaram de um jeito que, à primeira vista, parece fazer todo sentido, mas na prática, é uma ineficiência que dói. E esse diagrama aqui, ele é a imagem perfeita do problema. Cada seta dessas é o caminho de um produto, um verdadeiro zigue-zague pela fábrica. É o retrato do caos, da confusão e do desperdício de tempo e energia. Então, para a gente entender qual é a solução, primeiro a gente precisa ir fundo na causa do problema. Qual é essa tal falha fatal do jeito tradicional de arrumar uma fábrica? Vamos investigar por que essa abordagem, que parece tão lógica, é na verdade a semente de problemas gigantescos. Bom,
Esse jeito tradicional de organizar tudo tem um nome: organização em clusters ou agrupamentos. A ideia é bem simples: juntar máquinas e pessoas com habilidades parecidas. Então todos os tornos ficam numa área, todos os soldadores em outra e por aí vai. É agrupar por função, não pelo produto final. Parece lógico, né? Botar todos os especialistas e equipamentos do mesmo tipo no mesmo canto. Só que, como a gente vai ver, é exatamente essa lógica que está na raiz de toda a confusão. E olha, essa metáfora visual aqui é simplesmente perfeita para explicar a coisa toda. Organizar por clusters é que nem um mancal sem graxa. Sabe, ele gira com um atrito danado, devagar, gastando uma energia absurda e pior, pode até travar tudo. Agora, organização por fluxos, aí é outra história. É um mancal bem lubrificado, tudo se move suave, rápido, sem esforço nenhum. E as consequências desse atrito todo são péssimas, para dizer o mínimo. Pensa só, distâncias gigantes entre uma etapa e outra da produção. Isso significa um monte de tempo perdido só transportando coisa de um lado para o outro, gerando atraso. Aí, quando um defeito aparece, já é tarde demais e o conserto fica muito mais caro. E tem o pior de tudo. A falta de coordenação acaba criando umas gangues nos departamentos. Cada setor fica na sua se defendendo e jogando a culpa nos outros quando dá algum problema. Ok, então se os clusters são o problema, qual é a solução? O que a gente faz? Vamos agora botar lado a lado essa filosofia antiga e uma nova maneira de pensar, uma forma bem mais eficaz de organizar o trabalho. A diferença fundamental é essa aqui, ó. Clusters agrupam por processo. Fluxos agrupam por produto. Num fluxo, as pessoas trabalham numa linha que constrói uma coisa do começo ao fim. Todo mundo está perto de quem entrega a peça anterior e de quem vai receber o seu trabalho. E o resultado disso é que os problemas se resolvem na hora, ali mesmo. Acabou aquela história de semana que vem a gente vê isso. E essa história aqui é um exemplo fantástico do poder que a proximidade tem. É um caso real. Um montador de portas de aço vivia reclamando de uma rebarba numa peça. Só que essa peça era feita em outro prédio. E, claro, nada acontecia. Anos de reclamação. Até que um dia resolveram mudar as duas operações para o mesmo lugar. Resultado? Em um único dia, o problema da rebarba foi resolvido. A simples presença e a comunicação direta eliminaram o problema crônico. Percebe? A solução para o tal problema da rebarba não foi um e-mail, não foi um relatório. Foi colocar as pessoas lado a lado. É a proximidade. E essa filosofia de fluxo é colocada em prática de um jeito muito poderoso, chamado manufatura celular. Agora a gente vai ver como se faz essa transição, como a gente sai do caos e chega na ordem. Uma coisa importante de entender é que essa mudança não é tipo um interruptor, sabe? Liga e desliga. Não é 8 ou 80. Existe todo um espectro de organização, como dá para ver aqui. Vai desde o layout mais bagunçado e agrupado possível até o mais otimizado, que é o celular. É um caminho, uma jornada de melhoria constante. Mas vamos focar aqui nos dois extremos, para ficar bem claro. Na esquerda, tá lá o layout agrupado e bagunçado, aquele caos que a gente viu no começo. Agora olha para a direita, o layout celular. Nota a clareza? As setas não se cruzam mais. O caminho do produto é uma linha reta, simples, direta. A mudança visual por si só já é impressionante. E para explicar a ideia central da manufatura celular, a fonte usa uma metáfora muito forte. A solução não é só rearrumar as cadeiras, é preciso esmagar o átomo. O que isso quer dizer? Quer dizer quebrar aqueles departamentos funcionais antigos que não se falavam e reagrupar as pessoas e as máquinas em times novos, focados em um produto específico. Isso não é só papo, não é só teoria. Olha só esse exemplo real da fábrica da Rockwell. À esquerda, o mapa de como era antes. Um layout caótico, um verdadeiro macarrão de setas para produzir umas peças. Agora, olha à direita, a nova célula de produção, redesenhada. Um fluxo limpo, lógico, direto do começo ao fim. Isso é a transformação acontecendo na prática. Beleza. Até agora a gente viu o que é essa transformação. Agora, vamos mergulhar no como e no porquê. O que exatamente faz uma célula de manufatura funcionar tão bem? Qual é a anatomia dela? O conceito-chave, a base de tudo para montar uma célula que funcione, é a ideia de família de produtos. E aqui está o pulo do gato. A questão não é se os produtos são parecidos por fora. A pergunta é, eles passam por processos parecidos para serem feitos? É essa semelhança no fluxo de trabalho que permite juntar a produção deles numa única célula. Mas essa abordagem funciona para todo mundo, em qualquer situação?
Não exatamente. As células fazem mais sentido quando certas condições são atendidas, como era o caso lá na Rockwell. Precisa ter famílias de produtos bem definidas, máquinas que possam ser dedicadas a uma célula sem fazer falta em outro lugar e equipamentos que sejam fáceis de mover. É por isso que esse método é super popular na indústria eletrônica, por exemplo. E tem um conceito aqui que é muito legal, que é o princípio frouxo-apertado. Funciona assim. A estrutura da célula em si é frouxa, ou seja, flexível. As máquinas podem ser movidas, as pessoas podem ser trocadas de função para atender a demanda do dia. Só que a operação dentro da célula é apertada, ou seja, superdisciplinada, controlada e eficiente. É o melhor dos dois mundos, flexibilidade na estrutura com rigor na operação. Tá, mas e aí? Todo esse trabalho de reorganizar a fábrica inteira, vale a pena mesmo? A resposta é com certeza. E agora a gente vai ver os resultados, os números, os ganhos reais e transformadores que esse novo jeito de organizar as coisas traz. Vamos começar com o número de impacto para sentir o drama, 45,6. Esse foi o salto no giro de estoque da Hewlett-Packard numa divisão de computadores. Eles saíram de 7,5 para 45,6 em só 9 meses depois de reorganizar a produção. É um aumento gigantesco de eficiência. E não é só em eletrônicos. Na indústria de alimentos, os resultados são de cair o queixo também. A produção de milho, que era feita em lotes semanais, passou a ser diária. E o estoque de só 4 produtos despencou de 75 mil caixas para 10 mil. Pensa no que isso significa. Muito menos dinheiro parado em estoque e uma agilidade muito maior para atender o que o mercado pede. Então, a grande sacada é que os benefícios vão muito além dos números que a gente vê na planilha. A gente está falando de prazos de entrega que diminuem drasticamente, muito menos dinheiro empatado em estoque e, talvez o mais importante de tudo, equipes que se sentem donas do seu trabalho, que têm autonomia para resolver problemas ali na hora e que acabam criando uma cultura onde todo mundo quer melhorar o tempo todo. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. O nosso local de trabalho, seja uma fábrica, seja um escritório, ele está organizado para ser conveniente para os processos internos, para as gangues de cada departamento? Ou ele está organizado para que o valor flua de forma rápida e direta para o cliente? A resposta para essa pergunta pode mostrar exatamente onde está a nossa próxima grande chance de melhorar as coisas. Olá! Vamos falar de uma palavra que, olha, está em todo lugar. Na missão da empresa, no discurso do CEO, qualidade. Todo mundo quer, todo mundo promete. Mas o que isso significa de verdade? A real é que, por trás dessa ideia que parece simples, existe um universo de estratégias, ferramentas e até de filosofias. Essa citação da nossa fonte de análise resume perfeitamente o desafio, né? Qualidade parece uma coisa meio subjetiva, quase como arte mesmo. Mas, no mundo dos negócios, como é que a gente transforma essa percepção em algo que dá para medir, gerenciar e, o mais importante de tudo, melhorar? É essa jornada do abstrato para o concreto que a gente vai fazer agora. Para a gente mergulhar fundo nisso, nosso roteiro tem 5 passos. A gente começa vendo como a qualidade deixou de ser só um pôster na parede para virar estratégia de verdade. Depois vamos dar nome aos bois com as 8 dimensões que definem o que é qualidade. Aí, com isso em mãos, vamos explorar umas ferramentas bem legais para achar problemas. E para fechar, vamos cutucar 2 ideias importantes: o verdadeiro custo da variação e aquela pergunta provocadora: será que qualidade é mesmo de graça? Então vamos lá. Para começar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Por décadas, principalmente na indústria ocidental, a palavra qualidade era mais um enfeite. Estava lá nos pôsteres da fábrica, mas raramente no centro das decisões importantes da empresa. A mentalidade era totalmente reativa. Pensa só, a produção acontecia e só lá no final da linha é que alguém ia inspecionar e separar o que prestava do que não prestava. Isso gerava um desperdício enorme de tempo, de material, de dinheiro. O foco era só em encontrar o erro, não em evitar que ele acontecesse. E aqui vem a grande virada de chave. A qualidade deixou de ser uma tarefa de um departamento isolado para ser vista como uma arma competitiva, uma responsabilidade da diretoria mesmo. A ideia era genial. Melhorar a qualidade o tempo todo ia reduzir o retrabalho e o desperdício. E com isso, os custos caíam, permitindo oferecer um produto muito melhor por um preço menor. Foi uma mudança que revolucionou tudo. Ok, então qualidade virou estratégia. Beleza. Mas como é que se gerencia uma coisa tão vaga? Se não é só fazer certo, o que é afinal?
Para transformar essa ideia em ações de verdade, a gente precisa de um mapa. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. E quem nos deu esse mapa foi o pesquisador David Garvin, que quebrou a qualidade em 8 dimensões. Vamos passar rapidinho por elas. Desempenho é a função principal, o básico. Características são os extras, os features. Confiabilidade é a chance de não quebrar. Conformidade é o produto seguir o projeto à risca. Durabilidade é o tempo de vida útil. Manutencibilidade é o quão fácil é consertar. Estética é a aparência, o design. E, por fim, a qualidade percebida, que é basicamente a reputação da marca. Com esse vocabulário, a conversa sobre qualidade sai do achismo e se torna específica. E o mais legal desse framework é que ele mostra que qualidade é uma escolha estratégica. Olha só o exemplo dos pianos. A Steinway foca totalmente na estética e no desempenho sonoro, que é único. É quase uma obra de arte. Já a Yamaha, ela brilha na confiabilidade e na conformidade. Cada piano é incrivelmente consistente. E aí que tá, não tem um melhor que o outro. São estratégias de qualidade diferentes, para mercados diferentes. Certo, a gente já definiu o que é qualidade. Mas e na prática? Lá no chão de fábrica, como a gente melhora isso? É aí que entram as ferramentas de análise de processos. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não adianta só saber que tem alguma coisa errada. A gente precisa ir fundo, identificar a causa raiz para resolver o problema de uma vez por todas. E, para nossa sorte, existem ferramentas bem inteligentes para ajudar com isso. A primeira delas é o gráfico de Pareto, que se baseia naquele famoso princípio 80-20. Ele ajuda a gente a ver de bate-pronto quais são os poucos problemas que estão causando a maior parte do estrago. Nesse exemplo da HP, dá para ver na hora que a categoria teste causa muito mais interrupções do que todo o resto. Então, em vez de sair atirando para todo lado, a equipe pode focar onde realmente importa. Beleza, o Pareto mostrou o que atacar. Agora, como descobrir o porquê? Aí entra o diagrama de espinha de peixe, também chamado de diagrama de Ishikawa. A equipe literalmente desenha as possíveis causas em categorias como pessoas, processos, equipamentos e por aí vai. É um jeito super visual e organizado de garantir que nenhuma hipótese seja esquecida antes de começar a investigação para valer. Agora a gente vai entrar numa ideia que, olha, realmente desafia o jeito que a gente costuma pensar sobre qualidade. É uma ideia que vem do trabalho de Jenichi Taguchi. O jeito tradicional de pensar é assim: se uma peça tem que ter 10 milímetros e a tolerância é entre 9,8 e 10,2, qualquer coisa aí tá bom. O Taguchi chegou e disse: não, peraí. Ele argumentou que o ideal é 10, ponto. Qualquer variação, por menor que seja, cria um problema em algum lugar lá na frente. Uma peça que não encaixa direito, um desgaste mais rápido, um cliente frustrado. Essa perda vai se acumulando. E essa frase resume tudo. O ponto central é esse. A meta não é só evitar produtos com defeito. A verdadeira meta da melhoria da qualidade é reduzir a variação, é buscar acertar o alvo com a maior consistência que for possível. E esse gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Nesse experimento da cola, a Elmer's tem a menor perda geral. E por quê? Não é porque ela é perfeita numa única condição, mas sim porque ela funciona bem em várias condições diferentes. Com pouca cola, com muita cola. O desempenho dela é robusto, é consistente. Ela minimiza a perda total, mesmo não sendo a melhor em um único ponto específico. Isso é pensar com a lógica do Taguchi. E isso tudo nos leva à nossa última pergunta, que é bem provocadora e desafia um dos mantras mais famosos da gestão da qualidade. Tem um ditado famoso que diz que qualidade é de graça, porque o que se investe para prevenir erros é sempre menor que o custo de corrigir esses erros depois. A visão do Taguchi leva isso para um outro nível. Para ele, a qualidade não é um lugar onde se chega, mas sim uma jornada que nunca acaba. O objetivo não é chegar no zero defeitos, e sim reduzir a variação sem parar, porque sempre vai ter uma perda que a gente pode minimizar. E aqui a gente chega na conclusão talvez mais importante de todas. Sim, qualidade é responsabilidade de todo mundo, claro. Mas o ponto de maior impacto, a maior alavanca para a mudança de verdade, está lá no comecinho de tudo. As decisões tomadas na prancheta na fase de design do produto ou do processo, elas ecoam por toda a cadeia. Prevenir a variação lá na origem não é só mais eficiente, é a forma mais poderosa de construir a qualidade desde a sua base. Sabe aquela história de que uma pequena decisão no começo de um projeto pode ter um impacto gigantesco lá no final? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, o poder da alavancagem do design. Olha só o que preparamos. Primeiro vamos entender um problema super clássico nas empresas.
Depois, mergulhar em duas soluções, simplicidade e equipes integradas. Aí a gente vê um estudo de caso real, com números impressionantes, e para fechar, a gente amarra tudo para entender o que é, de fato, a alavancagem do design. Então vamos começar. Essa história de desconexão entre quem projeta e quem executa é um clássico, né? Uma fonte de frustração muito comum em todo tipo de empresa. E essa frase aqui, ela resume o problema perfeitamente. É a ideia de que um time faz a sua parte e pronto, joga a responsabilidade para o próximo. Sem nenhuma conversa, sem integração, é aí que o caos começa. A consequência disso, a manufatura recebe um projeto que, na prática, é simplesmente inviável. E aí começa o ciclo de retrabalho, custos que não estavam no plano, atrasos. Fica aquele jogo de empurra, um culpando o outro. Mas a questão de fundo é, será que a culpa é das pessoas ou do processo? Isso nos leva direto para a solução. Em vez de procurar culpados, o foco deveria ser em outro lugar, no poder de projetar as coisas de forma mais simples desde o comecinho. É preciso uma mudança de mentalidade. O design não é só o primeiro item de uma lista de tarefas. Pelo contrário, ele é o ponto onde se tem o maior poder de influência em todo o ciclo de vida de um produto. Uma boa decisão aqui pode economizar uma fortuna lá na frente. E como se chega nessa simplicidade? Bom, existem duas táticas centrais que funcionam muito bem. Primeiro, reduzir ao máximo o número de peças. E segundo, apostar num design modular. Vamos olhar cada uma delas. Isso virou quase que uma competição entre as grandes empresas. Olha só essa lista. GE, Chrysler, Swatch, IBM, HP. Todas elas reinventaram seus produtos e mercados focando em uma única coisa: menos peças. O caso do relógio Swatch é um dos mais famosos. Ele tem só 51 peças. E isso só foi possível porque a engenharia de produto e a de processo trabalharam coladas desde o primeiro rascunho. É um feito absurdo de simplicidade e eficiência. E o resultado disso é bem claro. A GE, por exemplo, cortou 40% das peças da sua lava-louças, que virou um sucesso de vendas. A Chrysler fez ainda melhor, com 50% menos peças na sua van e dominou o mercado. A lógica é simples: menos peças significa menos coisas para quebrar, para montar e para controlar. O segundo princípio é a modularidade. Pensa como se fossem blocos de Lego. A IBM fez isso de forma genial com um de seus produtos, criando uma unidade base que podia ser combinada com diferentes teclados e telas. Isso dá flexibilidade para o cliente e, ao mesmo tempo, mantém a eficiência de produção em massa para a fábrica. Mas, claro, ótimos princípios não adiantam nada sem as pessoas certas trabalhando do jeito certo. E é por isso que é tão importante quebrar as barreiras entre os departamentos. Ok, agora se prepara. Este slide mostra a solução, digamos, drástica que a HP encontrou para esse problema. Eles literalmente trocaram os engenheiros de lugar. O pessoal de pesquisa e desenvolvimento foi para a manufatura e o pessoal da manufatura foi para o P&D. Eles forçaram a colaboração na marra. E qual foi o resultado dessa mudança radical? Uma redução inacreditável no tempo de desenvolvimento. O que levava quase um ano passou a ser feito em questão de semanas. Isso só prova que a forma como a equipe se organiza é tão importante quanto a estratégia de design. Vamos avançar para ver como tudo isso se junta na prática. Um estudo de caso detalhado que mostra uma empresa aplicando esses conceitos e colhendo resultados espetaculares. Era uma vez uma empresa que percebeu que seu processo de engenharia estava lento demais. Quando foram investigar, descobriram algo chocante. Dá uma olhada nesse gráfico. Quase um terço do tempo da equipe, 32%, era gasto preparando propostas para clientes que nem tinham fechado o negócio ainda. Um desperdício gigante. Então, eles partiram para a ação. Montaram uma força-tarefa com gente de várias áreas, reorganizaram os times por tipo de produto para ter mais foco, implementaram um sistema visual de gestão, o Kanban, e o mais importante, mudaram o processo de propostas para que fossem mais detalhadas desde o início, evitando retrabalho. Agora, a prova do impacto disso tudo. Esta tabela aqui mostra o quadro de funcionários antes e depois das mudanças. É só olhar a diferença nos números de supervisores, detalhistas e verificadores. E o número final, que resume tudo, é este, 41%. Uma redução líquida de 41% no quadro de pessoal. Pensa bem, eles não só ficaram mais rápidos, indo de 6 semanas para 9 dias, mas também ficaram muito mais eficientes, precisando de bem menos gente para fazer o mesmo trabalho, talvez até mais. Isso é alavancagem na sua forma mais pura.
E assim a gente chega à grande conclusão, que vai além de táticas e vira quase uma filosofia sobre o verdadeiro papel do design. Essa citação amarra tudo de forma brilhante. A alavancagem de verdade aparece quando quem projeta entende profundamente a realidade de quem produz. Os designers não podem ficar isolados nas suas mesas. Eles precisam estar lá, no chão de fábrica. E para fechar, fica uma pergunta. Em qualquer projeto, qual é aquela pequena decisão, lá no comecinho, que tem o poder de simplificar, acelerar e melhorar todo o resto do caminho? Encontrar esse ponto é descobrir a maior alavancagem que se pode ter. Olá! Hoje a gente vai explorar uma análise sobre um modelo de negócios que vira uma ideia bem comum de cabeça para baixo, sabe? A ideia é transformar todo mundo na cadeia de produção. Fornecedores, transportadoras, clientes, em verdadeiros parceiros de lucro. Vamos entender como isso funciona? Olha só essa frase da nossa fonte de hoje. Vai direto ao ponto. Parece duro, mas é um bom negócio. Se já foi, não é mais. Isso questiona aquela mentalidade antiga, né? De sempre tentar levar vantagem, de espremer o outro lado até não poder mais. A grande questão é, será que essa abordagem ainda faz algum sentido hoje em dia? Então, para a gente poder entender o novo modelo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e diagnosticar o problema. Vamos mergulhar na armadilha do pensamento de soma zero. Aquele em que para um lado ganhar, o outro necessariamente tem que perder. A filosofia do modelo antigo era bem simples e até meio brutal, né? Era basicamente espremer os fornecedores ao máximo para conseguir o menor preço e, ao mesmo tempo, entregar o mínimo do mínimo para os clientes, só o indispensável mesmo. Tudo para maximizar o lucro. Uma visão de curtíssimo prazo que, como a gente vai ver, tem custos ocultos gigantescos. E é aí que o problema aparece. Cada um desses pontos aqui na tela, na verdade, representa um erro estratégico. Pressionar o preço até o parceiro não ter lucro, reter informações importantes, não ser claro nas especificações, tudo isso não prejudica só o outro lado, não. No fim das contas, acaba voltando para a própria empresa, na forma de atrasos, produtos com defeito e falta de inovação. Vira um ciclo vicioso que destrói valor para todo mundo na cadeia. Tá, então, qual que é a saída dessa armadilha? Bom, a resposta que empresas de classe mundial encontraram é, no mínimo, surpreendente. É bem contraintuitiva. Vamos ver como essa história se desenrola. Pensa nesse número por um instante. 5.000 fornecedores. Imagina só o trabalho que dava para gerenciar tantos relacionamentos, contratos, logísticas. Era uma tarefa assim, monumental e, como a própria Xerox descobriu, extremamente ineficiente. E essa é a pergunta que muda o jogo todo. A solução não era tentar otimizar a relação com os 5.000, mas sim repensar do zero a necessidade deles. Qual seria um número razoável? Uns 1.000, talvez? 500? A resposta? 300. É isso mesmo, de 5.000 para apenas 300. É uma redução de mais de 90%. Isso não é um ajuste pequeno, gente. É uma revolução completa. A estratégia mudou de quanto mais, melhor, para um foco total em qualidade e profundidade no relacionamento. E a Xerox não estava sozinha nessa, não. Como a gente pode ver no gráfico, a IBM fez algo bem parecido, saindo de 640 fornecedores para apenas 32. O padrão é bem claro. Menos é mais. Menos fornecedores significa mais atenção, mais colaboração e, lá na ponta, mais qualidade para o cliente final. Certo. Então, depois de encolher a base de fornecedores de forma tão drástica, o que acontece? Bom, aí o foco muda completamente. Passa-se a construção de parcerias de verdade, genuínas, baseadas em colaboração e uma comunicação muito mais profunda. Um exemplo ótimo disso é o tal do Zero Based Pricing, ou ZBP. Em vez daquela briga de foice tradicional por preço, aqui o comprador e o fornecedor sentam juntos, abrem os livros de custos como se fosse um time só, sabe? E juntos eles buscam jeitos de reduzir despesas para os dois lados. A mentalidade muda de quanto eu consigo arrancar de você para como nós dois podemos economizar juntos. E aqui está o pulo do gato. Uma parceria de verdade não pode ficar só na mão do departamento de compras conversando com o de vendas. Esse modelo isolado, ele simplesmente não funciona mais. A comunicação precisa fluir em todos os níveis, e a gente vai ver o porquê agora. Essa imagem aqui ilustra a solução de uma forma perfeita. É o conceito de construção de pontes. Em vez de ter um canal só de comunicação, olha como se criam várias pontes diretas. O CEO fala com o CEO, o pessoal da engenharia fala com o da engenharia, logística com logística. Isso elimina o ruído, aquele famoso telefone sem fio, e agiliza a solução de qualquer problema que apareça.
Com essas novas parcerias bem estabelecidas, faz sentido que a lógica da cadeia de suprimentos também precise mudar, né? Agora, vamos analisar o famoso conceito de Just in Time, o JIT, e como ele se encaixa perfeitamente nesse novo modelo. Existe um grande equívoco sobre o Just in Time, que é aquela ideia de que ele é só um jeito de forçar o fornecedor a arcar com o custo do estoque. Mas a realidade num ambiente de manufatura de classe mundial é outra. O JIT busca eliminar o desperdício na cadeia inteira. Ao reduzir estoques, manuseio e armazenamento, todo mundo sai economizando. Essa aqui é a próxima pergunta lógica, certo? Se uma empresa consolida seus fornecedores e eles agora podem estar até mais longe, como é que se garante entregas frequentes e de baixo custo, que são a alma do JIT? A solução é a logística inteligente, como esse modelo de transporte compartilhado que a gente vê aqui. Pensa nele como uma rota de ônibus. Dá uma olhada no diagrama. Um único caminhão passa em vários fornecedores, coletando peças para o mesmo cliente. Isso torna as entregas diárias economicamente viáveis, mesmo para quem está longe, otimizando os custos para todo mundo. Bom, a gente chega na conclusão lógica de toda essa transformação. Nesse mundo de parcerias profundas, o que é preciso para ser o fornecedor escolhido? As regras do jogo, como dá para imaginar, mudaram completamente. Não basta mais ter o menor preço. Já foi o tempo. Os clientes de classe mundial agora procuram parceiros que possam de fato demonstrar excelência operacional, capacidade de inovar e um compromisso total com a qualidade e a melhoria contínua. E essa imagem aqui mostra exatamente como é essa nova lista de exigências. Não é mais só sobre preço e prazo. Os clientes querem ver provas de controles de qualidade, treinamento da equipe, envolvimento no design do produto. A régua subiu muito. É um nível de sofisticação do fornecedor que antes nem se cogitava. E para a gente fechar, fica a reflexão. As empresas hoje veem seus parceiros como fontes de lucro e inovação ou só como linhas de custo que precisam ser cortadas? A resposta para essa pergunta pode ser a grande diferença entre o sucesso e o fracasso no mercado atual. É isso por hoje, valeu e até a próxima. Sabe, no mundo que é obcecado por dados, por complexidade, às vezes a solução mais genial é a mais simples. É sobre isso a nossa conversa hoje. A gente vai explorar uma ideia muito poderosa. Como um modelo bem simples pode de verdade revolucionar um sistema inteiro. Não fique só planejando, faça alguma coisa. Essa frase, ela resume perfeitamente a essência da nossa discussão. É um chamado para ação. Um desafio para aqueles ciclos de planejamento super burocráticos e um convite para a gente encontrar soluções que funcionem na prática, que sejam mais simples. É que na era do Big Data, a gente se acostumou a pensar que problema complexo exige solução complexa. Só que esta análise vai contar a história de por que essa ideia, muitas vezes ela está completamente errada. Vamos começar então com a primeira grande ideia, a tal da armadilha da complexidade. É uma tendência que a gente vê em todo lugar. Quando aparece um problema, nosso primeiro instinto é correr para a ferramenta mais avançada, para os dados mais completos, mas nem sempre esse é o melhor caminho. A história que ilustra isso começa numa fábrica da Westinghouse. Tinha lá um problema de fluxo de material. E qual foi o primeiro instinto de um grupo de jovens engenheiros? Pedir uma simulação de computador super complexa. Soa familiar, né? É uma reação bem comum, mas que pode não ser a melhor. E essa armadilha nos leva direto para a nossa história principal, que mostra uma saída simplesmente brilhante. É a história da revolução do copo de café. Uma solução mas tão simples, que parece até óbvia depois que a gente ouve, mas que resolveu um problema gigantesco. Imagina o cenário, uma fábrica de videocassetes da 3M. A gestão ali estava com um desafio enorme nas mãos. Como planejar um sistema de produção just-in-time inteirinho, do zero? Era um projeto de altíssima complexidade e, claro, de alto risco. E aí, qual foi a solução inovadora deles? Posso adiantar que não foi um supercomputador, nem um software que custou uma fortuna. Foi algo muito mais físico, visual e, sinceramente, completamente inesperado. Agora, a parte mais legal é a simplicidade genial da solução. Eles criaram um simulador físico, ali, na mão. Copos de café viraram uns containers Kanban. Pedaços de papel dentro dos copos eram material. Uma folha bem grande de papel pardo se tornou o chão da fábrica e alguns quadrados desenhados nela representavam as máquinas e as bancadas. E o resultado dessa brincadeira? Genial! Eles mataram 3 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, conseguiram planejar todo o sistema Kanban, que é bem complexo. Segundo, eles trouxeram os próprios operadores para o processo, o que deu a eles um sentimento de "isso aqui é nosso".
E terceiro, o próprio simulador serviu como um treinamento prático, muito mais eficiente que qualquer palestra. O poder dessa ideia vai muito além do planejamento. Agora a gente vai ver como essa filosofia de simplificar o sistema físico pode transformar outras áreas importantíssimas de uma fábrica, como a contabilidade e o próprio layout do lugar. Pensa na contabilidade. O método tradicional de custeio por ordem de serviço é super complexo, tem que ficar rastreando o custo para cada trabalho individual, mas com um processo físico mais simples, dá para usar o custeio por processo, que é basicamente dividir o custo total pelo número de unidades. A lição aqui é fundamental. A contabilidade só ficou mais simples depois que o processo físico foi arrumado. Outra ideia brilhante é o custeio por tempo de atravessamento. A regra é simples. Quanto mais tempo um produto passa no chão de fábrica, mais custos indiretos ele absorve. Isso cria um sistema super justo e ainda incentiva a reduzir o tempo de produção. O produto A, que leva 1 dia, absorve menos custo que o produto C, que leva 10. Faz todo sentido. E essa imagem aqui ilustra o ponto perfeitamente. À esquerda, um layout caótico, um verdadeiro espaguete de fluxos, tudo misturado. À direita, um fluxo limpo, linear. Quando se simplifica o caminho físico que um produto faz, todo o resto, contabilidade, rastreamento, gestão, tudo fica mais simples junto. Bom, com toda essa conversa sobre simplicidade, modelos físicos, pode até parecer que a gente está falando para abandonar os computadores. Mas não é nada disso. A questão não é se usar tecnologia, mas sim como. É sobre achar o trabalho certo para os computadores. O ponto crucial é este. Computador não é a melhor ferramenta para o controle do dia a dia, do minuto a minuto do chão de fábrica. O melhor uso para ele é para o que o autor chama de planejamento de grandes eventos, ou seja, aquelas mudanças mais significativas que afetam o sistema todo. Então, onde é que os computadores realmente brilham? Em tarefas como entrada de pedidos, design auxiliado por computador, o famoso CAD e CAM, no planejamento mestre da produção, na comunicação com fornecedores. Em outras palavras, eles são ferramentas de suporte e muito poderosas que servem a um sistema físico que já foi simplificado e otimizado. Para fechar, vamos juntar todas essas peças. Um sistema físico simples, com o uso inteligente da tecnologia, muda radicalmente a forma como a informação flui e as decisões são tomadas. Vamos ver como isso fecha o tal do ciclo de controle. No método antigo, tradicional, o ciclo de controle é bem longo e lento. Os dados sobem para a gerência, são analisados, aí as decisões descem de volta para o chão de fábrica. Esse processo todo centraliza o poder longe de onde a ação realmente acontece. Já a nova abordagem, a da manufatura de classe mundial, é o oposto. Os próprios operadores veem os dados ali, em gráficos no chão de fábrica, e agem na hora. O ciclo é curto, rápido, direto. E isso dá poder para as pessoas resolverem os problemas em tempo real. E tudo isso nos leva à tese central, a grande lição desta análise toda, que pode ser resumida numa única frase. Arrume a fábrica primeiro e só depois coloque o suporte do computador. A tecnologia tem que servir a um processo que já funciona bem e não ser uma muleta para tentar consertar um processo quebrado. E para a gente terminar, fica a reflexão. Em que áreas do nosso trabalho, ou até da nossa vida, será que não tem uma solução simples, visual, escondida atrás de uma complexidade que a gente mesmo criou? A revolução do copo de café mostra que, às vezes, a melhor ferramenta é aquela que já está ao nosso alcance. Olá! Hoje nosso papo é sobre um tema que tira o sono de muita gente: a transformação. Sabe como pegar uma organização e levá-la ao nível de excelência mundial? Vamos mergulhar em um roteiro prático para entender como isso funciona. E para começar, essa citação do Alfred North Whitehead resume tudo, né? Não se trata de sair mudando tudo sem critério. A grande sacada é encontrar o equilíbrio, manter a estabilidade que garante o funcionamento, ao mesmo tempo que se busca a mudança que nos leva para frente. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira pergunta que não quer calar é: essa ideia de manufatura de classe mundial, sabe? Ser super eficiente, flexível, com uma qualidade impecável. Isso é papo de sonhador ou é algo que dá para alcançar na vida real? É uma dúvida que paira na cabeça de muito gestor por aí. E a resposta, segundo a nossa fonte, é um sonoro não. É totalmente possível. E os motivos são até bem simples e vão contra o que muita gente pensa. Primeiro, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A lógica por trás é tão forte que se justifica sozinha. Segundo, os resultados aparecem rápido, o que dá aquele gás para continuar. E, talvez o mais importante, não precisa gastar rios de dinheiro com equipamento novo e chique.
Ué, mas se a lógica é clara e os benefícios são óbvios, por que é tão difícil? Onde é que a coisa pega? Pois é, o maior obstáculo, quase sempre, não é a tecnologia nem a estratégia. Somos nós, os seres humanos. Vamos falar um pouco sobre a tal da resistência à mudança. Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é mesmo? A gente tem a receita do bolo, o caminho tá ali, claro, mas na hora de colocar a mão na massa parece que tudo empaca. O material que estamos analisando hoje vai direto na raiz desse atrito. E tá aí a resposta. O X da questão é que a transformação mexe com o organograma, com as responsabilidades que já estão estabelecidas. Mudar quem faz o quê afeta poder, zona de conforto e até a identidade das pessoas na empresa. É exatamente aí que a resistência cria raízes fortes. E agora, olhem só que curioso. A gente pode achar que a resistência vem só do pessoal da linha de frente, mas não. Ela vem de todos os cantos, dos supervisores que têm medo de perder o controle, dos gerentes intermediários que veem seus papéis ameaçados e até, pasmem, dos executivos lá do topo que nem sempre compram a ideia de verdade. Então, para quebrar essa barreira toda, não adianta só mudar um processo aqui e outro ali. A gente precisa de algo muito mais profundo, uma nova forma de pensar, uma verdadeira virada de chave na mentalidade. E a principal barreira mental a ser derrubada é essa aqui. Por anos, a gente aprendeu o tal do mito do trade-off. Ou se tem alta qualidade, ou se tem baixo custo. Os dois juntos, impossível. Só que a visão da manufatura de classe mundial chega e vira essa mesa. A lógica é que, quando se eliminam defeitos e se encurtam os prazos, o custo naturalmente cai e a produtividade aumenta. Eles não são inimigos, eles andam juntos. E essa virada de chave muda completamente o que a gente mede. Olha só, no jeito antigo, o foco era em métricas internas, tipo variação de custo e eficiência. Coisas que, sejamos sinceros, o cliente não está nem aí. Já no jeito novo, o foco é no que o cliente realmente sente no bolso e na experiência dele. Custo final, prazo de entrega, qualidade e flexibilidade. É sair de uma visão de dentro para fora para uma de fora para dentro. Tá, muito bonito na teoria. Mas e na vida real, isso funciona mesmo? Com certeza, e como funciona? Vamos ver agora uns casos práticos que mostram que isso não é só papo de livro. Peguem o caso da Harley Davidson. Eles fizeram uma verdadeira revolução na produção deles. Criaram uma linha de montagem tão flexível que conseguiam produzir modelos diferentes um atrás do outro. O tempo de preparação de um motor, que levava horas, passou para minutos. Essa agilidade toda não só salvou o negócio de motos, como permitiu que eles ganhassem contratos para fabricar outras coisas. Provaram que dá para ser durão e ter uma produção super sofisticada. Olha só que sacada genial essa de um fornecedor da Isuzu. Uma empresa chamada Shukuku se tornou simplesmente insubstituível para eles. E como? Eles montaram uma sala de desmontagem, onde eles literalmente dissecavam as peças dos concorrentes para entender cada detalhe. Essa dedicação obsessiva em aprender e melhorar fez deles um parceiro que a Isuzu não podia nem sonhar em perder. O que todas essas histórias de sucesso têm em comum? Um elemento crucial, a figura dos campeões. São aquelas pessoas em qualquer nível da empresa que simplesmente não aceitam um não como resposta. São os que acreditam de verdade, que botam a cara a tapa, derrubam as barreiras e inspiram todo mundo a ir junto. Sem essa galera, a mudança não acontece. Beleza. Então, depois de tudo isso, qual é o caminho das pedras? Como fazer acontecer? A recomendação final da nossa fonte é bem direta. É preciso ir com tudo, mergulhar de cabeça. Mas antes, um aviso muito importante sobre o que não fazer. A pior furada que uma organização pode entrar é tentar fazer as coisas aos pouquinhos. Sabe, focar só num programa de qualidade aqui ou num projeto de redução de tempo ali. Essa gestão pingada de um assunto só simplesmente não funciona. Em vez disso, a proposta é o exato oposto. É o que o material chama de abordagem de imersão total. A imagem aqui mostra bem como tudo está conectado. Fornecedores, processos, montagem, tudo ligado e sendo puxado pela demanda do cliente. A ideia é atacar e melhorar todos esses pontos ao mesmo tempo como um sistema único. É um desafio enorme? Sim, mas é o único jeito de ter uma transformação de verdade. E para fechar, tem uma troca de diálogos no final do material que eu acho simplesmente genial. Um gerente vira para o autor e diz: "Nossa, isso tudo dá muito o que pensar." E a resposta do autor é imediata, na lata: "Não. Isso é material para ação." Essa é a essência. Conhecimento sem prática não serve para nada. Isso nos leva à reflexão final. A gente vê que a maioria das empresas acaba caindo na armadilha de fazer mudanças aos pedaços, mesmo sabendo que o ideal seria a imersão total.
Então, a questão não é se a imersão funciona. A verdadeira pergunta é: o que, na cultura de uma empresa, impede as pessoas de se jogarem de cabeça na transformação de verdade? Fica aí a provocação. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, vira de ponta cabeça o jeito que a gente costuma pensar sobre mudança nas empresas. A ideia é que treinamento não é só um passo inicial, mas o motor que move a transformação o tempo todo. Essa sacada vem do livro Manufatura de Classe Mundial, de Richard J. Schomburger. E é aqui que a gente vai desvendar a proposta dele para resolver um dos maiores nós na hora de implementar grandes mudanças operacionais. Vamos começar com uma situação que, nossa, é muito familiar para muita gente. As empresas definem metas super ambiciosas, sabe? Tipo just-in-time para acabar com o estoque, ou controle de qualidade total para zerar os defeitos. Mas na hora do vamos ver, a coisa não anda. Os planos ficam no papel e a pergunta, tá, mas como a gente começa? Simplesmente paralisa todo mundo. Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E se aquilo que todo mundo vê como um obstáculo, como um problema, for na verdade a chave para destravar todo o potencial de mudança? Ok, então vamos entender melhor esse beco sem saída da implementação. É uma dor que, olha, muitas organizações vão se identificar na hora. Pensa no cenário clássico. A empresa anuncia uma iniciativa gigante, super empolgante, mas aí vem o balde de água fria. Primeiro, todo mundo precisa ser treinado. Só que a capacidade de treinar é minúscula. O tempo vai passando, semanas, meses. Aquela energia do começo já foi. A frustração só cresce. E enquanto a empresa fica esperando, o mercado não para, né? Agora, vamos virar a chave. Ver como é que a gente transforma esse obstáculo no verdadeiro motor da mudança. A filosofia por trás da manufatura de classe mundial, a WCM, é sobre melhoria constante e veloz. E a lógica é bem direta. Se a melhoria não para, o treinamento também não pode parar. Ele deixa de ser aquela barreira, sabe? E vira o combustível que mantém tudo girando o tempo todo. Certo? Se o treinamento é um motor, quem é que tem que estar no volante? A resposta aqui pode ser bem surpreendente. E é aqui que está a grande virada de chave. O jeito antigo de pensar é: vamos treinar só alguns especialistas, uma panelinha. A visão da WCM é o oposto total. Treinar todo mundo. Do pessoal que está lá na linha de produção até a diretoria. E essa citação é genial porque ela resume tudo. Pensa bem, quem é que vê de perto o desperdício, a burocracia inútil, as coisas que não fazem sentido? É quem está ali, todo dia, fazendo o produto acontecer. Ignorar essa galera é basicamente jogar fora a sua melhor fonte de ideias para melhorar. Ok, a ideia de treinar todo mundo é ótima, mas como? Como se faz isso na prática? Não tem uma resposta única, e sim um conjunto de métodos. A abordagem é como um canivete suíço. Tem várias ferramentas para diferentes situações, desde um treinamento super rápido de baixo custo até programas mais formais, bem estruturados. Tem para todo gosto e necessidade. Isso não é só teoria, não. Grandes empresas já fizeram isso. A HP, por exemplo, fez uma pecinha de teatro de menos de meia hora para explicar o just-in-time. A Harley-Davidson levava o pessoal para um tour dentro da própria fábrica. A Hallmark criou grupos de estudo com livros e gigantes como GM e IBM foram além, criaram institutos próprios. Ou seja, cada uma achou seu jeito de espalhar o conhecimento. Essa analogia do presunto com ovos é fantástica para falar de liderança. Pensa num prato de presunto com ovos. A galinha, ela tá só envolvida. Ela bota o ovo e vai embora. Agora o porco tá comprometido. A liderança não pode ser a galinha. Não dá para só apoiar de longe. Tem que ser o porco. Tem que estar 100% dentro, com um comprometimento que ninguém questione. E isso tudo nos leva ao grande objetivo por trás desse treinamento todo. Porque, no final das contas, não é só sobre aprender coisas novas. É sobre mudar a cultura da empresa. O objetivo final é esse, que ensinar e treinar se torne algo tão normal, tão rotineiro quanto qualquer outra tarefa do dia a dia, para todo mundo. Assim, o conhecimento nunca se perde, mesmo que alguém saia da empresa. Ele vira parte do DNA da organização. Então, para a gente fechar, a mensagem central se resume em 3 pontos cruciais. Primeiro, é preciso investir muito mais em treinamento. Segundo, treinamento não é um extra, é o alicerce de qualquer mudança de verdade. E terceiro, isso não é só tarefa do RH, é responsabilidade de todo mundo. E para terminar, fica a reflexão. Na organização, o treinamento é só para cumprir tabela, um check numa lista de tarefas? Ou ele é visto como o que realmente pode ser?
o catalisador, a força que impulsiona a melhoria de verdade e o sucesso a longo prazo? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o futuro. Sabe aquela ideia de estratégia que a gente aprende nos livros, cheia de termos complicados, planos de 5 anos, gráficos complexos? Pois é, nessa análise a gente vai desconstruir um pouco isso e descobrir uma visão muito mais prática, muito mais pé no chão. Todo mundo já ouviu isso, né? É quase a primeira frase de qualquer aula de administração. Soa inteligente, parece correto, mas vamos pensar um pouco. E aqui está o pulo do gato. Saber que algo é um processo, isso de fato dá as ferramentas para a gente executar bem esse processo? Ou é só uma daquelas definições bonitas que, na prática, não ajudam muito? O problema é que a palavra processo é abstrata demais. Ela diz o que algo é, mas não ensina como fazer a coisa bem feita. E é exatamente aí que a teoria e a prática se distanciam. Pensa nisso como cozinhar. É um processo, certo? Mas isso não impede ninguém de passar o ponto da ervilha ou deixar a batata frita murcha. O que importa de verdade não é o conceito, é a execução. A gente precisa de dicas práticas, não de um manual teórico. Então, se as definições vagas não funcionam, o que funciona? Uma agenda de ação, uma lista de tarefas concretas que impulsionam a melhoria e que formam a base de uma estratégia de verdade. E essa agenda é totalmente prática. Não tem nada de teoria aqui. É sobre ação. Cortar o número de fornecedores, treinar a equipe para dominar mais de uma função e, o mais importante, criar um sistema à prova de erros. Não são slogans, são mudanças reais, mensuráveis, que constroem a excelência. Tem outro grande mito por aí, o de que a estratégia é um documento super complexo, trancado a 7 chaves, que só a alta diretoria pode ver. A realidade, olha, pode ser bem diferente e até surpreendente. Para ilustrar, imagina a cena. Perguntam para o CEO de uma empresa gigante qual é a grande estratégia dele. E a resposta é simples, direta. Pessoas e qualidade. Só isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente já espera ouvir sobre um plano de 10 anos, reuniões intermináveis, consultores, mas a resposta dele desafia toda a lógica que a gente conhece. Chocante, não é? A estratégia não era um documento antigo e empoeirado. Eram os princípios que guiavam a empresa todos os dias. Ele não precisou consultar um plano, ele simplesmente descreveu o que eles já faziam. E aqui vem a reviravolta. O autor inventou essa história toda para provar um ponto essencial. A estratégia de verdade não é o que está escrito no papel, mas os valores que a empresa vive e respira. Muitas vezes, o plano formal é só uma tentativa de explicar o que já está dando certo na prática. E isso nos leva a um ponto crucial. A excelência não vem de técnicas secretas e complicadas. Ela vem de dominar o básico, o feijão com arroz, de forma implacável. O lendário técnico Vince Lombardi ganhava jogos porque o time dele executava os fundamentos, como bloquear e derrubar, melhor do que ninguém. Na indústria, é a mesmíssima coisa. O bloqueio e tackle da produção é o controle estatístico de processo, que é, basicamente, usar dados para garantir que tudo funcione de forma consistente. Aquela famosa gestão por passear pode não servir para nada se o gestor não sabe o que procurar. O John Robbs sabia. Ele não ficava de conversa fiada. Ele ia direto olhar os gráficos que mostravam se o processo estava sob controle. Ele buscava a prova de que o básico estava sendo bem feito. Então, o ponto é, como garantir que todo mundo esteja focado nesse básico? Tornando tudo visível. A HP é um exemplo clássico disso. Em vez de esconder os relatórios nos computadores, os dados de desempenho ficam nas paredes para todo mundo ver. Isso cria uma cultura de transparência e de responsabilidade. Ok, então a empresa começa a melhorar, implementa o básico, os resultados aparecem rápido, mas de repente, o progresso para. É um desafio super comum, o temido platô da melhoria. Esse gráfico conta uma história bem conhecida. Tem um pico de melhoria logo depois do treinamento, quando as vitórias fáceis acontecem, mas, inevitavelmente, a curva se achata. A qualidade e o tempo de entrega parecem estagnar. E como se rompe esse platô? A resposta não está em pequenos ajustes. O verdadeiro salto, a grande virada, vem de uma ação ousada e fundamental: reorganizar fisicamente as pessoas e os equipamentos. É isso que reinicia o ciclo de melhoria num patamar totalmente novo. Isso nos leva à pergunta final. Afinal de contas, quem deve puxar todas essas melhorias? A resposta para isso pode definir o sucesso ou fracasso de uma transformação inteira.
Existem basicamente duas abordagens. A que vem de cima para baixo, ditada por comitês, que geralmente é lenta e desconectada da realidade do chão de fábrica. E a abordagem de baixo para cima, em que as pessoas da linha de frente têm o poder de liderar a mudança. Essa segunda é mais rápida, mais eficaz e se sustenta a longo prazo. A HP, de novo, é um ótimo exemplo. A mudança lá não foi uma ordem da diretoria. Começou em algumas fábricas que, por conta própria, adotaram novas práticas. O sucesso delas foi tão grande que inspirou outras, criando um movimento que virou parte da cultura da empresa. Mas o que acontece quando alguém lá na ponta quer agir, mas a burocracia atrapalha? Essa frase aqui captura perfeitamente essa frustração. O supervisor está pronto para melhorar as coisas, mas os outros departamentos não colaboram. A pergunta dele para o especialista é direta e muito poderosa. Se alguém estivesse nessa situação, o que deveria fazer? É o momento da verdade. Depois de toda a teoria, qual é a atitude a se tomar diante da resistência? E aqui está a grande conclusão. A resposta final não é sobre delegar, convencer ou esperar permissão. É sobre tomar a iniciativa. É sobre simplicidade e ação. Se a mudança é baseada em conceitos simples, não tem desculpa para ficar parado. No final, a verdadeira estratégia é fazer.